Queridas, estamos aqui para mais um conceito associado a derivadas, meu povo. Derivadas sucessivas. O próprio nome já diz, sucessivamente eu vou calcular derivadas. Então, se eu considero uma função definida e contínua, bem definida e contínua no seu domínio, eu vou chamar esse domínio da função um conjunto I contido nos reais, porque a gente aqui só trabalha com funções reais. No futuro vamos trabalhar com números complexos, mas por enquanto não, tá? Então, um conjunto I contido nos reais, eu vou supor que essa função é derivável em um outro intervalo I1 contido nesse primeiro intervalo. Por quê? Pode ser que ela não seja derivável em todo mundo que está aqui no domínio dela, mas todos os elementos onde ela for derivável estarão contidos nesse domínio dela, que é um domínio real. Essa é a leitura, tá? Então, a função derivada, que é uma outra função que eu crio, também será uma função com imagens reais, tá? O contradomínio é real. Então, qual é a leitura aqui? A função derivada, eu vou ter o seguinte: ela terá um domínio I1 contido no primeiro domínio da função primitiva, a primeira delas é uma derivada de ordem zero, por assim dizer. E aí a primeira derivada terá um domínio I1 contido no I daqui, que leva a valores de R, né? Ou a valores que estão no conjunto R. Isso é chamado de contradomínio para uma função. Ou seja, vai trazer x pertencentes a esse conjunto aqui, que aqui é um conjunto, gerando imagens na derivada. E a gente aprendeu que imagem na derivada a gente pode usar a definição, será o limite da f, né, que é a primitiva, de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Tá? Essa f' de x é a derivada da f, ou derivada de primeira ordem, ou eu também posso chamar de primeira derivada de f. Agora, se eu considerar um outro conjunto I2, agora contido no I1, nesse I1 aqui, sempre um contido no outro. O conjunto onde f' é derivável, então eu estou pegando um outro conjunto, onde eu vou associar a valores daqui de dentro, porém valores daqui de dentro tais que eles serão deriváveis. Então eu vou formar um conjunto só com esses valores deriváveis para a função f'. Continuando, ou seja, com isso eu vou obter uma segunda derivada, porque eu vou ter a primeira derivada f', que é uma função também, é uma nova função. Por exemplo, eu tenho a função seno, derivando eu vou ter a função cosseno. Então eu gerei outra função, e essa função cosseno, como é contínua, como é definida, também será derivável. Tá? E aí, eu derivando ela de novo, eu obtenho uma segunda derivada da primeira função. Tudo bem? Essa segunda derivada tem um domínio I2, que está contido no domínio da primeira derivada, que está contido no domínio da função original. Um contido em outro. Vai levar o x desse conjunto aqui, porque aqui virou um conjunto só. Esses x serão levados nas imagens f duas linhas, que será o limite da primeira derivada de x mais ΔX menos a primeira derivada em x, quando esse ΔX tende a zero, a definição de derivada. Com isso eu vou ter o que eu chamo de segunda derivada, ou f duas linhas é a derivada de primeira ordem da f', porque eu estou derivando a derivada, então é a primeira ordem da primeira derivada, ou será a segunda ordem da função primitiva, da função original. Também vou denominar de segunda derivada da função original, da primitiva. Outra notação para f duas linhas é a notação de Leibniz. Lembra a notação de Leibniz para a primeira derivada? dy sobre dx, ou df sobre dx. Dá uma olhadinha nas nossas aulas anteriores. Para a segunda derivada, eu tenho a notação d2y dx2, ou d2f dx2. E aí eu continuo com esse raciocínio. Se eu tiver um terceiro conjunto I3, contido agora, na verdade um quarto, né, que o primeiro é o I, um quarto conjunto que eu chamo de I3, contido no I2, que era esse 2 aqui, esse conjunto onde a segunda derivada é derivável, então eu agora posso derivar a segunda derivável, ou a segunda derivada, perdão.
Aí eu vou definir uma terceira derivada, tal que o domínio dessa terceira derivada seja, tem um erro aqui de escrita, seja um I3 contido no I2, contido no I1, contido no I, que vai levar valores de x nas imagens f3 linhas de x, ok? E isso é o limite da segunda derivada, tá? Que é a função que eu estou derivando agora para obter a terceira derivada, de x mais Δx menos f2 linhas de x, quando esse Δx zerar. F3 linhas de x eu chamo de primeira derivada da segunda derivada, ou segunda derivada da primeira derivada, ou simplesmente terceira derivada da função primeira, da função primitiva. É a derivada de primeira ordem da segunda derivada. Ela é a derivada de segunda ordem da primeira derivada, que eu derivei duas vezes a partir da primeira derivada. E é a derivada de terceira ordem, que eu estou derivando três vezes a função original até chegar nela, que eu também denomino de terceira derivada da função original. E eu vou continuar esse raciocínio, né? Mas antes, qual será a notação da terceira derivada? Será d3y dx3 ou d3f dx3. Se eu generalizar essa ideia para uma quarta, para uma quinta, para uma sexta, para uma enésima derivada, e aí é costume eu colocar. A quarta eu posso colocar em algarismo romano, 4 em algarismo romano, F4. A quinta também é algarismo romano, a sexta também. A partir da 11ª não é interessante, mas está usando essa notação com algarismo romano aqui em cima. Não tem esse F', tá? Também houve um erro de digitação aqui. É só escrever Fn de x, só que esse n tem que estar entre parênteses. Então, se eu escrevo F12 de x, eu estou calculando a 12ª derivada da minha primeira função. Ou seja, Fn de x é a derivada de ordem n da função f, ou derivada enésima de f. Tá? A notação será parecida com essa. Ao invés de 3, eu coloco n. d12y sobre dx12. É uma derivada de 12ª ordem. dny dxn. É uma derivada de ordem n, ou enésima derivada. É para a notação de Leibniz. Mas a gente vai usar agora a notação de Newton, por enquanto. Tá? Vamos para alguns exemplos para que você entenda melhor esses conceitos. Valeu! E aí, pessoal? Voltamos para mais uma aula, agora de derivadas sucessivas. A gente acabou de ver a definição de derivadas sucessivas, que basicamente significa derivar sucessivamente, tá? Várias vezes, porque quando eu tenho uma função e derivo, eu obtenho uma outra função, chamada de função derivada. Quando eu derivo ela novamente, eu tenho uma segunda função, que é chamada de segunda derivada da primeira função, ou primeira derivada daquela derivada. Se eu derivo de novo, eu tenho a terceira derivada da primeira função, da primitiva, ou uma segunda derivada da primeira, ou a derivada da segunda derivada, e aí vai, tá? Vamos ver isso aqui na prática com esses exemplos. No primeiro exemplo, eu tenho uma função potência x elevado a 6. Quais serão as derivadas sucessivas? Usando a notação de Newton, a primeira derivada f' será o quê? 6x elevado a 5, tá? Desce e subtrai a unidade. A segunda derivada f duas linhas, que eu indico com essa notação, é 6 vezes 5x elevado a 4. Eu vou deixar assim, eu não vou multiplicar, tá? A terceira derivada será quem? 6 vezes 5 vezes 4 elevado a 3. Tá? A quarta derivada será o quê? Esse número, 6 vezes 5 vezes 4 vezes o 3 que vai descer, x ao quadrado. Não estou multiplicando, mas a gente pode multiplicar. Tem calculadora, tá? Quarta derivada. A quinta derivada será o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. Olha a notação, tá, gente? Duas linhas, três linhas.
Algarismo romano 4, 5, ok? Vezes 2, x elevado a 1. E a última derivada, e vocês vão me dizer, porque é a última, né? Vocês vão, na verdade, vocês não vão me dizer, perdão. Vocês vão, mas se quiserem podem comentar aí embaixo. Vocês vão perceber que vai ser 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se você quiser colocar 1, x elevado a 0. Ou melhor, só um número aqui da frente, o coeficiente. Quem lembra do ensino médio percebe que isso aqui significa 6 fatorial, ok? Eu só consigo calcular pensando em N natural, né? Pensando em subtrações, pensando nesse expoente x elevado a 6, 6 derivadas. A partir daí, qual é a sétima derivada, gente? Na verdade, eu consigo até a sétima. Qual é a sétima derivada? Derivada de uma constante, porque aqui é 6 fatorial já, dá 0. E a partir daí, todas vão resultar em 0, ok? Segundo exemplo. Eu tenho a função f de x igual a x elevado a n, a função potência, agora para qualquer n, não só x elevado a 6, tá? Não só o 6. Bom, mesmo processo. Quem é a primeira derivada? F', desço n, x elevado a n menos 1, tá? Nossa regrinha de derivação que nós já conhecemos. Segunda derivada, f duas linhas, vai ser o n, que já está lá embaixo, vezes n menos 1, vezes x elevado a n menos 2. Eu diminuo outra unidade no expoente. Quem é a terceira derivada, meu povo? N vezes n menos 1, vezes n menos 2, x elevado a n menos 3. E aí eu vou continuar nessa brincadeirinha. Na quarta derivada, desce o n menos 3, x elevado a n menos 4, e aí vai. Na enésima derivada, meu povo, o que é que vocês acham que vai acontecer? Eu vou descer todos os meus n's. Por que eu vou descer todos os meus n's? Eu vou ter feito esse processo aqui n vezes. Isso será n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes 1, tá? E aqui vai sobrar exatamente x elevado a 0, ou seja, 1, tá? Por que x elevado a 0? Na primeira derivada, n menos 1. Na segunda derivada, n menos 2. Na terceira derivada, n menos 3. Na quarta derivada, n menos 4. Na enésima derivada, tá? Na derivada de ordem n, eu vou ter n menos n, que é x elevado a 0. Inclusive, não precisa aparecer isso daí, tá? Bom, e isso aqui, o que é isso para mim? Isso é o meu n fatorial. N vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes n menos 3, e aí vai, tá? Vamos ter uma aula de análise combinatória, vamos revisar fatorial hora dessas. Bom, a partir da enésima mais uma derivada, tá? Da derivada de ordem n mais 1, todos os valores serão nulos. Por quê? Porque isso aqui é um número, é uma constante. Derivando constante, vai estar dando 0. Ok? No meu terceiro exemplo, se liga, povo. No meu terceiro exemplo, eu agora tenho uma função recíproca. Essa função 1 sobre x. Ela pode ser escrita desse jeito, só que o expoente é menos 1. Ok? A primeira derivada será dada pelo quê, gente? Desço menos 1, x elevado a menos 2, que é menos 1, menos 1. É a mesma coisa que menos 1 sobre x elevado a 2. A segunda derivada será o quê? Desço menos 2 vai ficar mais 2 e aqui fica menos 3. Ou seja, 2x elevado a menos, ou melhor, x elevado a, sobre x elevado a 3. A terceira derivada, a derivada de ordem 3, a f3', menos 3 vezes 2, menos 6, x elevado a 4, ou a menos 4. Isso vai dar menos 6 sobre x à quarta. Se eu continuar, a quarta derivada será mais 24, que é 6 vezes 4, elevado a vezes x elevado a menos 5. Ou seja, 24 sobre x à quinta. Se eu continuar nessa brincadeira, povo,
Na enésima derivada, na derivada de ordem n, o que é que você acha que vai acontecer? Bom, vamos analisar o que aconteceu nessas primeiras derivadas para tentar conjecturar, para tentar ter uma ideia da generalização desse resultado. Porque se eu continuar aqui brincando de derivar, isso não vai parar tão cedo, tá? Não vai parar nunca. Porque o n é um número, pensando em o n, é um número natural, tá? Na verdade, o n é um número natural, porque aqui eu estou me referindo com o n com a ordem da derivada, referente à ordem da derivação, ok? Então, isso aqui não vai parar nunca, esse tipo de função para ser derivada. Diferente dessas, tá? Chega um momento que ela anula, essa não vai anular, ok? Bom, mas qual é o formato geral? Vamos observar. Ora é negativo, ora é positivo. Quando fica negativo, na primeira derivada, na terceira derivada, possivelmente na quinta ia continuar negativo. Aí na sexta ficaria positivo, tá? Por quê? Porque eu estou descendo sempre o número negativo do expoente que vai estar mudando o sinal. Beleza. Então, quando é que fica negativo? Nas derivadas de ordem ímpar. 1, 3, 5. Quando é que será positivo? Nas derivadas de ordem par. E como é que eu escrevo uma coisa desse tipo, Sérgio? Para ficar alternando negativo e positivo. Isso será muito útil no estudo de séries e sequências mais à frente em outras aulas, tá? Eu posso escrever na matemática um número alternando negativo e positivo simplesmente com a base dele igual a menos 1 e o expoente n. E justamente aqui o expoente n, quando é 1, menos 1 elevado a 1, menos 1. Quando n é 2, menos 1 elevado a 2, mais 1. Né? Base negativa expoente par fica positivo. Então, eu posso usar o menos 1 elevado a n, sendo n a ordem da derivada. Se essa ordem for uma ordem par, o resultado será sempre positivo. Se essa ordem for uma ordem ímpar, ficará negativo. E esse número que aparece aqui? 1, 2, 6, 24. Bom, a gente pode observar o seguinte. Daqui para cá eu já multipliquei o 1 vezes o 2, esquecendo o sinal. Daqui para cá será 1 vezes o 2, vezes o 3, vezes o 3. Daqui para cá vai ser 1 vezes o 2, vezes o 3, vezes o 4. Tá? E aí vai. O que é isso aqui? Nada mais, nada menos. Isso é 1 fatorial. Isso equivale a 2 fatorial, que é 2 vezes 1, tá? Para dar esse resultado. Aqui já vai ser 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1. Aqui já vai ser 4 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O próximo vai ser 5 fatorial, ok? Então isso aqui, quando eu estiver na ordem n, será o resultado de n fatorial. Já embaixo, eu vou ter a minha base x, claro. E qual será a potência, qual será o expoente que eu vou estar colocando para essa base, para formar essa potência? Se é a ordem 1, a potência tem expoente 2. Se é a ordem 2, expoente 3. Se é a ordem 3, expoente 4. Logo, se for a ordem n, o expoente é n mais 1. Ok? Vamos continuar. Continuando, então, nossos exemplos para derivadas sucessivas. Temos aquele quarto ali, que é referente à função f de x igual a seno de x, que tem lei f de x igual a seno de x. Qual é a primeira derivada dela? É a derivada do seno. Qual é a derivada do seno, meu povo? Cosseno. Qual é a segunda derivada dela? Derivada do cosseno, que é a derivada da primeira derivada. Tá? Derivada do cosseno menos seno. Qual é a terceira derivada, meu povo? Derivada do seno, só que com menos na frente. Qual é a derivada do seno? Cosseno. Com menos na frente, menos cosseno. Qual é a quarta derivada, pessoal? Derivada do cosseno menos seno. Com esse menos daqui, mais seno. E aqui não dá para estar definindo. O que eu posso perceber é o seguinte. As derivadas de ordem, a quinta derivada vai ter que formato seno ou cosseno. Vai ter um formato com cosseno, tá? Porque a quarta derivada, ela dependia do seno. E a derivada do seno é cosseno. Mas, o que é que a gente vai poder definir aqui? A gente vai definir que a derivada enésima para essa função
ela assumirá os valores alternados seno e cosseno, ok? Quando será seno? Quando será cosseno? Além disso, ela também assumirá valores negativos ou positivos. Porém, aqui eu tenho cosseno positivo para o primeiro ímpar, negativo para o segundo ímpar. O terceiro ímpar vai ser o quê? Positivo. Como é que eu posso estar escrevendo isso? Eu vou deixar vocês pensando. Vou considerar como uma derivada valendo mais ou menos seno de x. Se o n for um número par, ou melhor, se a ordem da derivada for um valor par, ou resultará em mais ou menos os valores da função cosseno de x, se a ordem da derivada for um valor ímpar. Tudo bem? A gente pode tentar pensar como se comporta esse mais ou menos aqui para n par. Olha só, ordem 2 dá negativo, ordem 4 já dá positivo, ordem 6 dá negativo, ordem 4, ordem 8 vai dar positivo. É alternada, tá? Assumirá valores alternados positivos, negativos, idem para o cosseno, positivos, negativos. A ordem 0, a derivada, inclusive, a função primitiva é como uma derivada com ordem 0, a ordem antes da primeira derivada, tá? Finalizei aqui derivadas sucessivas e na nossa próxima aula a gente começa a estudar a famosa regra da cadeia, derivada da função composta. Se liga, curte, compartilha e se inscreve se não se inscreveu ainda, galera. Valeu!